Bom, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Damos início a esse estudo da Palavra de Deus, estudo bíblico em nome do Senhor Jesus. E vamos iniciar com uma oração. Feche os olhos, irmãos. Amado Deus e rico Pai, no nome de Jesus Cristo estamos aqui, Senhor, dentro desta sala virtual, junto com esse grupo de irmãos, para estudar sua palavra. Estamos aqui felizes e contentes, Senhor, porque gostamos de abrir a palavra, Senhor. Nós gostamos de ler, principalmente quando nós começamos a entender a Bíblia, Senhor. Quando a gente começa a entender a sua palavra, Pai amado, isso nos dá uma alegria muito grande. Senhor Deus, queira continuar nos ajudando e nos abençoando. Nós já estamos sentindo, Pai, ao longo desse tempo que estamos aqui, já estamos na Bíblia, Pai, em 2 Crônicas, e nós sentimos que o Senhor está nos abençoando, está nos ajudando, Pai amado. Né? O Senhor nos tem dado força, a gente tem prazer de estar aqui, Senhor amado, e estamos agora começando a compreender melhor, Pai amado, como que o Senhor fala, qual é o seu caráter, como o Senhor, o que o Senhor requer de nós, Pai amado. Estamos aprendendo tudo isso através do estudo da Tua Palavra. Tu sabes, Senhor, do nosso desejo não é para ser sábios, nem ser inteligente, nem sair por aí, Pai, se inchando-se e achando-se melhor do que os outros, mas é para nós compreender melhor sua vontade, Senhor. Nós te amamos e queremos fazer aquilo o que te abraça, ó Pai. Não queremos mais ser induzidos e nem enganados pelos homens, ó Pai. Por isso, nós estamos estudando a Tua Palavra e queremos te pedir mais uma vez, não só agradecer, vem Deus, com a sua bênção, Pai, coloca a sua mão sobre cada um que está aqui, Pai, né? Abra nossa mente e nos ajude a entender a sua Palavra. Nós fazemos esse pedido, rogando e já agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bem, irmãos, vamos então para a leitura de 2 Crônicas, que é onde nós paramos. Aqui tem um título na minha Bíblia que diz: Deus castiga Roboão por causa da idolatria. Vamos soltar o áudio aqui. E Roboão é o castigo de Deus. Cada Bíblia tem um título. Eu vou soltar aqui, ok? Vamos lá. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixarei em poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham e usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo. Porque em Judá ainda havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel,
para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá Amonita. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Quanto aos mais atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Semaías, o profeta, e no de Ido, o vidente, no registro das genealogias? Houve guerras entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Descansou Roboão com seus pais e foi sepultado na casa de Davi. E Abia, seu filho, reinou em seu lugar. A Avan não quer que você saiba desse segredo sobre ela. E não é só ela. Polishop, Lord... Paciência, né? Esses barulhos aí, essa coisa aí. Bom, irmãos, vamos lá. Essas anotações aqui que a gente fez, né? Um capítulo pequeno, gente, curto, mas ele tem muitos detalhes aqui que nos ajuda tanto a entender muita coisa e nos ensina também, né? Bom, no primeiro versículo, eu vou falar primeiro as anotações que eu tenho feito, tá? E aí depois eu passo para vocês fazerem perguntas, tá bom? Primeiro versículo, aqui está falando o seguinte: sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reinado e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Olha que interessante, gente. O povo, eles não sabiam o que Deus gostava, o que Deus queria, como que era Deus, o que Deus fazia. Por que eles não sabiam, gente? Vamos ver se vocês conseguem entender. Bota a cabeça para funcionar aí, tá? Vamos voltar, eu sei que a gente está de férias, acabamos de voltar. Mas por que o povo não sabia qual era a vontade de Deus? Ó. Porque eles não conheciam a lei, ninguém tinha contado para eles, não vinha contando assim, e aí chegou neles e ninguém falava mais. Também, exatamente isso daí. Mas o que não tinha naquela época na mão deles? A Bíblia? O livro da lei, né? O livro da lei. A lei, ou a escritura, ou a Bíblia, como dizem. Eles não tinham, gente. Aliás, foi agora, há pouco tempo, que a gente teve acesso, né? Tem 500 anos para cá. Eles não tinham acesso. Então, o que eles faziam? Eles faziam o quê? Ó. Eles ficavam de olho em quem? No rei. No sacerdote. O povo copiava o que eles faziam. Se o rei tá adorando aquelas estátuas, o que quer dizer? Para mim. Para adorar também. Eles deveriam adorar. Exatamente, mas então pode. Ah, pode. É legal, pode. Então vou fazer. Eu vou adorar também. Presta atenção. E havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. Existe uma profecia que foi feita lá na frente para corrigir isso. Deus, ele falou, eu vou corrigir isso. Quem tiver a escritura, aliás, está com a escritura aberta, né? Jeremias, eu vou pedir para a irmã Lu ler, Jeremias capítulo 31, irmã, abre aí. Jeremias 31. Só um instantinho que eu estou procurando, tá bom? Nesse capítulo de Jeremias que a irmã vai ler agora, vocês vão entender agora o versículo bíblico, porque tem muitos religiosos hoje em dia que lê Qual é o capítulo, pastor? Capítulo 31 de Jeremias. Aí você vai ler para mim, a hora que eu disser para você ler, o versículo 31, 32, 33 e 34. Nesse capítulo, a gente vai entender o que Deus está falando ali para Jeremias. Deus está dando uma profecia que ele vai fazer lá na frente, no futuro, para corrigir exatamente isso que a gente acabou de ler aqui em Crônicas. O rei errava, todo o povo errava junto. Quando o rei acertava, quando o rei ele era temente a Deus, o povo era o quê, irmãos? O povo era temente a Deus. O povo fazia as coisas certas, era um temente a Deus, eles acertavam. Lê para nós, irmã, por favor, Jeremias 31, do versículo 31, 32, 33 e o versículo 34. A minha Bíblia, a versão é NVI.
Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. Vocês entenderam o que Deus está dizendo aqui? Ele diz que vai fazer uma nova aliança, e nessa nova aliança, ele vai pôr a lei dele dentro do nosso coração, para ninguém mais precisar dizer: olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. E o que ele quer dizer com isso aqui? É óbvio que ele não vai chegar em você e vai colocar a Bíblia na tua cabeça. Vai enfiar a Bíblia na sua cabeça. Ele não vai. Ele está falando aqui do quê? Do Espírito Santo que vai entrar em nós. O que a lei... A lei, a escritura, gente. A lei, a escritura, a Bíblia. Quando a gente estuda ela toda, que você acabou de estudar, para que você acha que ela serve? Qual que é o propósito dela? Para a gente conhecer Deus, para a gente entender o quanto Ele é amor, e para a gente se apegar a Ele e não se afastar mais dele. Esse é o propósito de conhecer tudo, fazer com que você se apegue a Ele. E quando Deus colocou o Espírito Santo em nós, hoje você tem um amor imensurável por Deus, ou seja, o Espírito Santo está conseguindo fazer e cumprir o propósito do conhecimento da Escritura. Vocês estão entendendo? Porque o Espírito Santo é o amor divino depositado em nosso coração. Vocês entenderam aqui o que Deus falou através de Jeremias? Eu vou ler de novo. Ó. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que ele quer dizer? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Vocês nunca mais me deixarão. Vocês saberão que eu sou eu, o único Deus. Vocês me amarão. É isso. A Escritura, a lei, era para que nós amássemos a Deus. E ele fala, ó, e não ensinará mais cada um ao seu próximo. Não é que a gente não deve ter orientação, ajuda para ler e estudar a Bíblia. O não ensinará é ensinar a ter temor a Deus. Ensinar a entender que Deus é grande, que Deus é amor e Ele é o nosso Deus. Aí ele fala, e não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, ó, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Ele está falando de que época aqui, irmãos? Isso vai acontecer quando? Na nossa época? É mais específico. Ele está se referindo a que momento? Jesus Cristo. Isso, irmão André. Ele está se referindo a Cristo. Quando Cristo vier, morrer em nosso lugar, os nossos pecados serão perdoados e Deus não se lembrará mais deles. Olha que bonito, gente. E só para encerrar, para você entender que Deus, através do Espírito Santo, ele conseguiu enxertar em nosso coração o seu amor, tem um versículo bíblico que eu falo sempre aqui. Vocês lembram? Que fala do amor de Deus? O amor de Deus está em nós através do quê? Eu falo sempre... É o versículo João 3,16? Não. Não? Romanos, capítulo 5. Eu vou ler para vocês. Versículo 5.
Guarde esse número. Ó. Lembra da palavra Romanos e de um número só, que ele repete. É Romanos 5:5. Capítulo 5, versículo 5. Quando alguém te perguntar sobre o amor de Deus, você fala, o amor de Deus não é igual ao nosso amor. Ele é de Deus, é o amor divino. E a gente só tem ele se Deus te der o Espírito Santo. Que eu vou ler agora. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele está dizendo que o amor de Deus está dentro do meu coração através do Espírito Santo que ele me deu. Vocês estão entendendo? Isso aqui o que é? É a lei de Deus escrita na tábua do nosso coração. Nós o amamos. Essa é tudo que Deus pediu para Israel. Todos aqueles anos ele falava, me amem, eu vos amei. Por amor eu tirei vocês do Egito, eu atravessei com vocês no mar, eu guardei vocês, me amem. Era o que Deus pedia a todo momento para eles. Bom, isso aqui é só o primeiro versículo, tá? Que eu acabei fazendo a anotação. Aí segue. No versículo 6 de 2 Crônicas, que nós estamos lendo, no capítulo 12, está dizendo o seguinte, olha como Deus, gente, é amoroso. E ele nos ama. Olha só, no versículo 6. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram, ó Senhor, o Senhor é justo. Então, no versículo 7, ó, Deus vendo isso, ele fala, vendo pois o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaias, dizendo, humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. Outro ponto interessante aqui, além da humilhação, Deus voltando atrás, é que Deus, gente, ele é Deus, e ele sempre usa coisas aqui na terra, ferramentas aqui na terra, para exercer sua justiça. E o que Deus ia fazer através de Sisaque? Ele ia corrigir Israel, exercer justiça. E essa justiça seria de que forma? E teria muito derramamento de sangue. Porque ele fala, para que o meu furor não se derrame sobre Israel por mão de Sisaque. Então, Deus estava se usando de Sisaque, que era rei do Egito. Isso aqui, gente, é ponto importante para a gente entender. Como que Deus se usa quando ele quer até do ímpio para corrigir os justos. Porque a Bíblia fala, se você está sem disciplina, sem correção, você não é filho, você é bastardo. Está escrito no Novo Testamento. Então Deus, ele corrige os seus filhos. Algum de vocês ia deixar os seus filhos fazer e aprontar, chegar reclamação todo dia dos vizinhos na sua casa e você não vai fazer nada? Hã? A irmã Dorinha parece que tem mais o perfil da minha mãe, essas aí é braba. Vai. Minha mãe, ela ficava bem na porta para não ter por onde passar, com a mão para trás, toda calma, vem cá, vem aqui. Eu falei, não vou não vou nada, mostra o que está atrás de sua mão. Porque ela estava prontinha para nos corrigir, gente. Alguma mãe bate no filho só por ódio? Eu não tenho ninguém para bater, eu vou bater no meu filho. Ela faz isso? Não. Mas quando ela bate, por que ela bate? Porque ela está vendo que se não fez o errado. Exatamente. Fez o errado. Se ela não corrigir, vai crescer uma pessoa perversa, mal. O mundo vai corrigir. As pessoas vão bater no seu filho. Ela não quer. Ela fala, é melhor eu bater do que os outros de fora. Não é? Porque a mãe desce um porrete no menino, mas ela sabe bater. Ela só não vai matar, mas vai deixar o bichinho, né? Bem dolorido, ela vai. Por quê? É a mãe que ama. E Deus, vocês acham que Deus também não tem esse sentimento de mãe, irmão? De correção?
Israel, gente. Vocês estão estudando, vocês estão vendo aqui Deus toda hora falando. Lembra-se do que eu fiz por vocês. O quanto eu amo vocês. Eu tirei vocês do Egito. Vocês estão me dando as costas. Vocês estão indo apresentar sacrifício para Deus que nem existe. Vocês estão pedindo coisa para os outros e não vem pedir para mim. Então, Deus ele vai fazer o quê? Ele vai corrigir. Aí tem aqui no versículo mais embaixo, versículo 12, novamente, a humilhação. E no versículo 12, e humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas notícias. Ou seja, Deus ele resolveu, a ira de Deus se desviou porque ele se arrependeu. E outra parte importante desse versículo é porque em Judá ainda havia boas notícias. O que vocês acham que significa essa parte, boas notícias? Será que é a boa notícia? O Zeca conseguiu emprego. Puxa, que boa notícia. Você acha que é isso que Deus está preocupado lá no céu? A boa notícia é Deus viu que ainda havia pessoas com temor. Havia gente ainda que não estava de todo seguindo o rei. Tinha pessoas que falaram, peraí, isso que ele está fazendo está fora. A gente lembra dos antigos que falaram que Deus ensinou eles que não era para ir após outros deuses. Está escrito lá no livro que está lá dentro do templo lá, que não pode adorar outros deuses, que Deus não se agrada. Eles aprendiam, gente, assim, por tradição oral. Um passando para o outro. Um passando para o outro, né? Até que vai vir mais para frente. Vamos ver se vocês vão lembrar. Vai vir um rei. Logo mais para frente aqui. E esse rei. Eu gosto desse rei demais. Esse rei, vendo tudo isso, o que ele vai fazer? Só tem um livro, né? Só tem um livro. Vamos fazer o seguinte. Vamos mandar construir uma casa grande, um barracão grande, em cada cidade. E eu vou pegar os sacerdotes, os escribas, né? Todos esses homens importantes, eles vão colocar os rolos, os livros dos carros, e eles vão nessas cidades ensinar a lei ao povo. Ou seja, dá para congregar todo o povo da cidade, daquela casa? Não dá, né? Então quem que ia? O chefe de cada família. O chefe de cada família ia lá, eles liam, ensinavam, e aí eles iam para casa e ensinavam a sua família. Aí eles iam para outra cidade, e para outra cidade. Vocês têm mais ou menos noção qual que é o nome desse rei? É o rei Josafá. Rei Josafá, eu tenho orgulho desse, não orgulho, eu acho lindo isso daí, rapaz, né? Esse nome que Deus me deu, foi Deus que me deu mesmo. Rei Josafá é o precursor, gente, da sinagoga. A sinagoga não é um templo de adoração, não é um lugar que eles iam adorar, era espécie de uma escola. Pode-se dizer que é o precursor da sinagoga e das primeiras escolas, talvez, do mundo, né? Que ali eles aprendiam muita coisa. Vocês viram que já começou a ação para tentar fazer com que o povo tivesse conhecimento da vontade de Deus? Só tem um livro. O povo não tem acesso ao livro. Ele não tem, então tem que levar para que eles tenham acesso, tá? Então, isso a gente vai ver, se não me engano, aqui para frente, a partir do capítulo 17, 18 e 19, que a gente vai ver a história do rei Josafá. Então, aqui está falando, né, que havia ainda boas coisas. Por isso que eu anotei esse versículo por conta dessa frase, tá? Agora, outra coisa interessante aqui. Eu vou pedir para só ler o final aqui. Aliás, eu vou ler esse versículo aqui e eu vou pedir para ver se vocês conseguem identificar uma coisa errada que está aqui. Uma coisa que a pessoa fez de errado. Versículo 13. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou, porque Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para pôr ali
o seu nome. E era o nome da sua mãe, Naamá, Amonita. O que vocês identificam aqui que está errado? Tem uma coisa errada aqui. Amonita não era hebreia, é dos hebreus. Muito E nem bom, israelita. E nem israelitas, amonitas. Amonita, exatamente. E o que a lei dizia para eles? Que não era para se misturar com esse povo. Porque Exatamente. esse povo era idólatra. Qualquer povos, né? Deus, gente, ele não está sendo exclusivo. Ele santificou um povo. Então ele queria que aquele povo crescesse, aquele mesmo povo crescesse. É o povo escolhido dele. Mas aqui vocês veem que eles estão completamente afundados na bagunça, em todo tipo de desobediência da vontade de Deus, né? Vocês lembram quando a gente estudou que Deus deu ordem, ele decretou: não se darão em casamento com as filhas dos outros povos. Para quê, irmão? Porque se ele se desse, ia acontecer o quê? Ia cair na idolatria, no pecado, na desobediência. Isso, irmã Pedra. Porque você será levado a adorar os deuses deles. Vocês vão idolatrar. Qual que é o castigo que Deus colocou? Por que Deus queria castigar Roboão? Vocês lembram? Porque ele desobedeceu? Também, mas tem um porém. Aqui tem um título na minha Bíblia, que esse título é legal, que ele vai resumir tudo, ó. Deus castiga Roboão por causa da sua idolatria. Vocês estão entendendo? Vocês viram que tudo que Deus disse para eles não fazer, porque senão ia acontecer tal coisa, você viu? Que aconteceu tudo. É igual a mãe que fala: filho, meu Deus, não faça isso, porque se você fizer isso, vai dar... E o menino é teimoso, ele vai fazer, aí acontece tudo que a mãe falou que ia acontecer. Pro aí nosso, falar, pro nosso tempo. Oi? Pro nosso tempo de hoje, vamos supor, eu tenho meus 2 filhos, daí eles se batizam, tudo, e se convertem. E eles arrumam para casar uma moça que não seja da igreja. Por exemplo, uma moça que é espírita ou católica que for. É a mesma coisa, não é? Assim, se o camarada quiser, Deus não vai amaldiçoar a vida dele, a casa dele. Mas ele vai ter problemas. Porque tem coisa, gente, que não é só o filme que você gosta de assistir, a cor da casa que você quer ter. Tem coisas muito mais profundas do que isso, que é comunhão com crenças. Comunhão com crenças, com coisas. Então, há uma chance grande dele acabar sendo levado aos poucos para esse caminho. Que é o que acontece aqui. É a influência. A mulher, gente, ela tem uma certa influência sobre o homem. É só a mulher saber, ela controla o homem. Se ela mandar no homem, faz isso, aí vai ser complicado. Mas se ela subir e falar: bem, o que você acha, né? Aí vem, faz um carinho. O que você acha de fazer isso, fazer assim, sabe? Ela acaba levando, não é verdade? Vocês sabem, se a mulher souber, ela consegue, né? Levando o marido. Ela consegue levar. Minha esposa: bem, o que você acha da gente fazer? Ela vem, bota um prato de um bolo de fubá na mesa minha. Eu falo: meu Deus, minha filha, o que você quer, né? Aí eu já vou comendo e falando sim. Sim, vamos. Por isso que Sansão foi traído, foi por causa disso. Porque ele se deixou levar pela... Como que é mesmo? Pelas sutilezas. Tem outro nome. Que a Dalila, Dalila usou. Pela sedução dela. É a sedução. Porque ela não foi direta e perguntou para ele: ô fulano, como que eu faço para poder tirar a sua força? Ela não foi com essa voz. Ela foi de mansinho. Todo dia ela jogava um verdinho e o tonto caía. Isso, gente, é Deus que fez assim. Ele criou. Mas lá em Esther também foi assim, né? A Esther foi com jeitinho lá conversar com o rei. E aí o rei foi indo até que, né, aconteceu lá o que aconteceu lá. Irmãos, a gente vê
Deus, ele criou assim. Ele quer isso. Isso é a formação de Deus. Por isso que a Bíblia fala em Provérbios 31, que se a mulher souber usar esse poder, ela levanta o marido e edifica a casa. A mulher que sabe fazer isso, ela tá vendo que o marido vai enfiar pé na jaca, mas ela sabendo ir lá, bem, peraí, isso não é pra, ela consegue desviar o homem do pé da jaca, ela consegue fazer com que, ela consegue ajudar, ela praticamente guia a casa. Tem várias histórias das mulheres. Tem uma que é o exemplo completamente ao contrário do que vocês falou. A Jezabel, ela controlava o rei. Ela sabia, ela tinha um jeito, ela controlava, ela fazia isso tão bem, que o homem ficava completamente à vontade com ela e fazia, e era ela que reinava. Porque sabe fazer isso, né? Então, aqui, irmãos, Deus orientou, não se case. Por quê? Se o rei aqui, ou os outros, se casassem com uma mulher que é de Israel, temente a Deus, o que ela vai fazer, gente? A hora que vê ele começando a se desviar, o que a mulher vai fazer? Ela não vai dar força para que ele bem, tá errado. Você não lembra o que o Senhor, nosso Deus, disse? Não pode isso. Ou seja, ela ia estar fazendo um trabalho ajudando o marido a ficar na obediência a Deus. E isso seria o quê? Ela estaria ajudando quem, irmão? Ajudando Deus. Porque Deus quer o quê? Que o povo se conduzisse corretamente. E a mulher, ajudando o homem a se conduzir, ela tá sendo usada como um canal de bênção por Deus para nós, para nos conduzir. Entendeu? Então a mulher que tem temor a Deus, ela faz um serviço para Deus quando ela consegue orientar bem o seu marido. A irmã Lu, pode falar. Desde que a gente leu aqui a primeira vez, eu fiquei pensando, por que é que será que tem esta informação na Bíblia, né? Que a mãe deles era uma amonita e se chamava Naamá. Porque essa frase não tem quase nada a ver aqui com o assunto, né? Aí de repente vem falando assim, sua mãe, tá escrito, o Senhor havia escolhido entre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Aí vem, ponto. Sua mãe, uma amonita, se chamava Naamá. Ele agiu mal porque não dispôs seu coração para buscar o Senhor. Aí eu achei interessante que tem a informação da mãe dele no meio porque o assunto era outro, né? Falando que ele era idólatra, né? E por isso Deus o castigou. Aí de repente vem falando da mãe dele aqui no meio do caminho, né? Só achei interessante isso. Todas essas informações, gente, é justamente para colocar luz, para que a gente entenda todo o contexto. Depois que a gente estudou a Bíblia, antes da gente estudar a Bíblia, a gente ia ler isso aqui e não fazia nem diferença. A gente ia achar que é só um detalhe esse nome aqui. Depois que a gente começa a estudar, você vê, não é só um detalhe. O nome dessa mulher está mostrando aonde ele está enfiado. Ou seja, aonde que ele está atolado ali, ó. Ele está mergulhado na desobediência da vontade de Deus. E por quanto ele era filho de uma mulher que não era para ser mãe dele, e ele está completamente perdido, olha o versículo 14. E fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Ou seja, ele estava completamente desviado do caminho. E deu sorte, viu, gente? Porque Deus costumava castigar. Então dá para ver que realmente ele se arrependeu. Tempo, 17 anos, morreu novinho. Ele morreu com quantos anos? 58 anos. Morreu novo, né? Bom, isso, a irmã Terezinha, pode falar. Meu irmão, a minha dúvida é essa parte. Esse rei aí, no caso, ele morreu afastado de Deus praticamente, sem ser salvo. Será que seria isso, exatamente isso? Bom, a Bíblia ela não fala, ela só fala que Deus resolveu recuar e não fazer o que queria fazer contra ele. Então,
se ele se arrependeu, a gente não sabe o grau desse arrependimento, né? Se ele buscou o Senhor depois disso, não tem muita informação, mas tudo indica que se ele se arrependeu e Deus voltou atrás, é porque ele voltou para o caminho. Entendeu? Ele voltou para o caminho, mas a gente não sabe dizer, a gente não tem muita informação, tá, irmã? Tem pouca informação sobre isso. Irmão André. Tá bom, Deus abençoe. Amém. Irmão Josafá, eu fico pensando, porque naquela época era um contexto politeísta, né? Apesar de o pessoal pensar muito que achar que só existia o Deus de Israel, né? Na verdade, ali tinha um contexto bem politeísta e as pessoas tinham essa tendência, até por isso Deus várias vezes alertava o povo. Mas essa ira de Deus, ela advinha, a maioria das vezes, dessa idolatria e desse culto a outros deuses, ou era o contexto como um todo, de o povo não avivar ao Deus Israel, ao Deus verdadeiro, e o contexto como um todo ali, o que eles viviam na prática, era o que trazia essa ira de Deus, assim. A ira de Deus, praticamente, quando ele entrega a lei demarca tudo, os limites para eles. Mostra, passou disso é pecado, passou daquilo é pecado. Então, quando Deus entrega a lei, a penalização já está na desobediência da lei. Ou seja, é óbvio que se ele estiver adorando outro Deus, ele infringiu a lei. Porque existe um limite para isso também. Como existe vários outros limites para outras coisas. Então, quando Deus entrega a lei, agora é a própria lei quem vai condená-los. Ou seja, é a infração da lei. Você infringiu a lei também tem as sentenças. E no ponto espiritual, a penalização é o abandono de Deus e automaticamente a ira de Deus se acende contra você. Se acender significa, existe uma culpa e agora minha ira precisa cobrar essa culpa. Entendeu? A santidade de Deus não permite. A santidade de Deus também está ligada à justiça. Tudo que é injusto deve ser punido. Hoje, os homens do mundo fazem o que quer, mas eles acham que não vão ser punidos, mas vão. Porque a ira de Deus, a justiça de Deus, ela vai cair, né? Então, só que nesse momento, nesse período, era tudo imediato. Tanto a bênção como juízo. Tudo acontecia, não ficava nada para depois. Entendeu? Hoje está ficando para depois. Mas lá, a ira de Deus era acendida como? Né? A partir do momento, conforme eles se afastavam cada vez mais, a ira se acendia ainda mais, a um ponto de Deus falar, passou do ponto, não dá mais. Ou seja, os sacrifícios não vai mais te recuperar. Fazer um negócio não vai te recuperar mais. Igual os dias de hoje. Os dias de hoje... Eu ia já fazer um paralelo, se isso se compara à apostatar da fé, por exemplo. Exato. Coisa nesse sentido. Exato. Os dias de hoje, a Escritura, ela ensina o quê? O homem não vai ser mais condenado, porque assim, à medida que Deus te entrega uma bênção, aquilo faz com que tanto o amor quanto a justiça, ela também alcança outro patamar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ele te deu um presente. Então, ele já não vai te julgar mais pelo que está lá atrás, porque o que está atrás é baixo. Ele vai te julgar pelo que está aqui em cima, o tamanho da bênção. O que eu estou querendo dizer com isso? A Bíblia hoje fala que da mesma forma que ele entregou o Filho para morrer por nós na cruz, as pessoas do mundo não vão ser mais julgadas pelo mal que fizeram, pelas coisas erradas, porque quanto a isso já estão tudo condenados mesmo. A ira de Deus vai cair porque ele deu uma bênção e as pessoas recusaram ela. Ou seja, Deus entregou o Filho, mas as pessoas negaram ele, não fizeram caso daquilo. É como se eles olhassem, é isso aí que deu para nós? Não quero isso não. Vão ser condenadas por isso. Ele fala isso, o próprio Jesus. A condenação é esta, que ele fala em João 3, que eles amaram mais as trevas do que a luz. Quem é a luz que a Bíblia fala? Que João fala no mesmo
em 2 capítulos anteriores, que Jesus é a luz do mundo. Então, o que ele quer dizer? Deus entregou a luz, você viu a luz, conheceu a luz, e você está na treva. E você fez o quê? Resolveu ficar na treva. Você amou mais as trevas do que a luz. O que ele quer dizer com isso? Essa é a sua condenação. Você rejeitou o Filho de Deus. Ou seja, o que quer dizer? Que a ira vai ser muito maior para as pessoas dos tempos de hoje do que aquelas dos tempos antes da cruz. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Do mesmo jeito que a bênção foi grande, a ira também vai ser na mesma proporção. Grande. Porque que nem Jesus falou, não sou eu, ele falou, se o povo de Sodoma e Gomorra tivesse ouvido o que vocês estão ouvindo, tivesse visto o que vocês estão visto, eles teriam se convertido. O que ele quer dizer? Eles não tiveram essa bênção que vocês estão tendo. Eles não me viram, eles não me ouviram e não viram os meus milagres. Se tivessem visto, muitos, não digo todos, mas muitos teriam se convertido. Portanto, haverá mais rigor para vocês no dia do juízo do que para eles. Vocês estão entendendo? Que isso não é específico ali. Jesus fala dentro de um contexto pós-cruz e antes-cruz. Ele fala para todos os de hoje. Ou seja, se ele fosse falar hoje aqui para nós, ele ia falar, olha, se lá na época de Isaías, de Jeremias, eles tivessem ouvido a história do evangelho que hoje vocês conhecem, que é a revelação completa de Deus, não tem mais nada oculto, se eles tivessem ouvido, talvez eles teriam se convertido. E porquanto vocês não se converteram, vocês endureceram o coração, vocês vão ser julgados com mais rigor. Entendeu, irmão André? Entendi, irmão. Bom, irmão, vamos avançar aqui, tá? Rapaz, só o capítulo 12 já rendeu tudo isso aqui de conversa, já foi 50 minutos. Vamos, capítulo 13. Deixa eu soltar aqui. 2 Crônicas, capítulo 13. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Micaía, filha de Eriel de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com os exércitos dos valentes guerreiros, de 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos guerreiros valentes. Pôs-se Abias em pé no alto do monte Zeramaim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Contudo, se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Ajuntou-se a ele gente vadia, homens malignos. Fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. Sendo Roboão ainda jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Agora pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançaste fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós outros sacerdotes, como as gentes das outras terras? Qualquer que venha a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candeeiro de ouro e as lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus. Eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não serão
volta e descem contra eles por detrás. De maneira que, quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Abias perseguiu a Jeroboão e lhes deu cidades, Betel, Gesana e Efron, com as suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. Feriu o Senhor a Jeroboão e morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Quanto aos mais atos de Abias, tanto o que fez como o que disse, estão escritos no livro da história do profeta Ido. Por que a pessoa vai na igreja todo... Deixa eu pausar aqui. Bom, irmãos, você vê que tem outros livros, né, e a gente não tem acesso. Aqui que é interessante que ele fala, no último versículo, os demais atos de Abias, tanto os seus caminhos como suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido, que é um profeta que a gente nem conhece, né? Bom, aqui a gente vê a guerra entre os dois reis que continua, né, gente? Isso aqui não para. A guerra entre os dois reis e Abias, né? Pelo que parece, permaneceu no temor de Deus, né? Chamou o povo a não pelejar, ou seja, ele fez o discurso que Deus gosta, ou seja, pedindo paz entre os irmãos para não pelejarem, disse que eles não abandonariam a Deus, disse que eles estavam servindo os sacrifícios conforme Deus tinha determinado, ou seja, fez o discurso que estava indo de acordo com a vontade de Deus. Enquanto isso, Roboão tentou encurralá-lo, né, com o dobro do exército, quantidade dobrada do exército, e perdeu. Mostrando mais uma vez que eles não precisavam ter medo de ninguém, era só não abandonar a Deus. Só não abandonar a Deus que ninguém seria capaz de destruir esse povo. E ele fez isso por diversas vezes, Deus, né? Alguma pergunta, irmão? Se não tem, nós vamos aqui para o 4, tá? Vou só baixar o volume. O irmão Josafá tá mudo. Ah, tá. Agora sim. Não só passei o comercial para frente. Vamos então para o capítulo 14. Bom? Vamos botar aqui. Segundo Crônicas, capítulo 14. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e os cultos nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra eles naqueles dias, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. Temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor seu Deus, e disse:
Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Gente, aqui, o Asa, um outro rei bom, um rei que tinha temor de Deus, e já começou bem, né? Que ele, no versículo 3, está falando, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens e cortou os bosques, que são locais que o povo tinha criado para ir lá ofertar, como é que fala? As suas ofertas, né, de sacrifício, outras coisas mais, àqueles deuses. O povo, gente, o povo sempre foi assim, ele sempre gosta de fazer o que a multidão está fazendo, o que os outros povos fazem. A cultura é o poder de influenciar. Quando você cria uma cultura forte da sua cidade, suponho que você conseguisse mandar para o resto do Brasil e para o mundo, todo mundo vai começar a copiar vocês. E o que o povo de Israel via? Via aqueles sacrifícios bonitos, aquelas festas, deviam ter aquelas adorações com festas, sabe, com cantorias. E eles queriam copiar. É moda. É como se fosse moda. Quer fazer igual, né? Então eles iam atrás desses deuses. Por quê? Esses deuses não faziam nada, gente. Não tinham poder nenhum, né? Não dava livramento nenhum. Como é que eles podem ir atrás de uma coisa que eles sequer sabem que funciona? E largar algo que a história deles estavam repletos de livramentos de Deus. Não faz sentido, né? Mas Asa chegou lá e falou, não, vamos arrancar tudo isso, o que é usado para adoração de outros deuses. Tá? Então, já começou bem Judá no temor de Deus. É óbvio que para ele fazer isso, gente, tem todo um trabalho por trás dele. Tem os sacerdotes orientando, tem as outras pessoas, esqueci o nome que dá para quem é os tutores, né? É os tutores, porque aqui eles vão crescendo para se tornar rei. Então ele já é criado para ser um rei desde quando é criança, bebê. E isso foi até os dias de hoje, tá? Até os tempos atrás. O imperador que a gente teve no Brasil, Dom Pedro II, ele foi criado desde pequeno para ser imperador. Igual a imperatriz, a mesma coisa. Eles são criados influentes, eles aprendem várias línguas, eles aprendem técnicas militares, eles aprendem muitas coisas. Tá? Então aqui, nessa época, provavelmente o garoto também deu sorte, porque os tutores deveriam ser pessoas tementes a Deus. Tá? Pessoas, como a gente já falou o sacerdote Joiada, né? Que colocou um garotinho para ser rei de 8 anos e Joiada ficou ali, ó, ajudando o garotinho. O rapaz, Joás, né? Ele temeu a Deus e fez o que era bom enquanto Joiada estava vivo. Joiada morreu. O garoto já era homem, velho. Joiada morreu no dia seguinte. Já começou a fazer tudo que era coisa errada, né? Aqui, e nessa parte aqui, tem a parte interessante aqui. No versículo 13, e Asa e o povo que estava com ele perseguiram até Gerar. Gente, foi mais de 1 milhão de soldados que eles derrotaram, ó, até Gerar. E caíram tantos dos egípcios que já não havia neles resistência alguma,
porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Ou seja, mataram muita gente. Morreu. Um grupo pequenininho daquele. Dá para entender, gente, como é que consegue uma vitória dessa? Não dá para entender. Os camaradas erravam as espadadas, só pode, vai dar espadada e erra a espada não vai, enquanto o outro, até quando tá limpando a espada, podia estar acertando alguém e matando, né? Porque a vitória é muito grande. E isso não é um caso assim, sabe? Aconteceu lá atrás. Não. Vocês sabem da história da Guerra dos 6 Dias de 1967 em Israel? Vocês ouviram? Eu peço que vocês, depois da aula, leiam, pesquisem. Gente, aquele povo de Israel, ainda existe uma profecia e promessa sobre eles. Por isso, eles não serão destruídos. Deus não vai permitir que eles sejam apagados e destruídos, porque o diabo já tentou destruir aquele povo diversas vezes e não conseguiu. Tá? Não é à toa que lá onde eles estão, todo mundo quer acabar com eles. A Guerra dos 6 Dias, gente, olha, você vê na Bíblia, você fala, meu Deus, isso aconteceu lá, né, pai, 2000 anos atrás. Não, aconteceu agora, não tem nem 50 anos. E eu vou falar para vocês, essa Guerra dos 6 Dias, Israel, todos os países que estavam em volta de Israel, todos, Egito, Síria, Jordânia, todos aqueles países que estão em volta, se uniram, falaram, agora nós vamos acabar com Israel. Eles iam invadir Israel. Israel é um país pequeno e todos os 5 são maiores do que Israel. Cada um é maior. Cada um. Ajuntando os 5, tipo assim, Israel tinha 300 tanques de guerra. Eles tinham 5.000. Sabe, o número assim, gritante. Israel tinha 20 aviões de caça, eles tinham 1.000 caças, 800 caças. E eles iam invadir Israel, e acabar com Israel. E eles invadiram, eles se ajuntaram, e o povo fazendo festa na rua, olha só o povo, vamos destruir Israel. Só para resumir, Israel ganhou a guerra em 6 dias. Faz algum sentido para vocês? Fala sério, irmão. Não tem a mão de Deus nisso? Não faz sentido nenhum. Nenhum. Você fala, meu Deus, era para ser destruído. E eles ganharam, mas não é que ganharam porque assim, eles ganharam de uma forma tão avassaladora que colocou medo em todos os outros. Você vê assim, ó, Deus, não tem outra explicação. Deus até hoje continua atuando para proteger aquele povo. Depois, coloca no YouTube quando você estiver tranquilo, ó, a Guerra dos 6 Dias, gente. Isso faz parte da nossa aula, tá? Assistam lá, porque tem tudo a ver com o que vocês estão lendo aqui agora, ó. É a mesma circunstância e não está longe dos nossos dias. Isso aconteceu agora, há pouco tempo atrás, tá bom? Vocês colocam aí a Guerra dos 6 Dias. Irmão André, pode falar. Irmão Josafá, mesmo Deus mostrando todos esses sinais, em alguns momentos o povo virava as costas para Deus, né? A que o irmão entende que dá para atribuir isso? Seria uma falta de fé ou, eu não sei, uma mudança de geração? O que acontecia ali que o povo às vezes virava as costas para Deus? O que o irmão entende disso? Irmão, essa é uma pergunta muito complexa, porque o povo acabou de ver Moisés falando com Deus, e eles estavam maquinando como é que nós vamos matar Moisés e voltar para o Egito. Moisés brilhando que nem o sol, né? Moisés brilhando, Moisés fala na nuvem, Deus fala com ele, vê o fogo à noite. Olha, eles andavam no deserto, gente, não andavam no escuridão, no breu. Deus era tão bom que de noite a coluna era de fogo. Imagina você ver uma luzona enorme para conseguir iluminar mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão e pouco no deserto. Não é uma luzinha pequenininha.
Imagina aquela labareda de fogo andando na frente do povo, e de dia era uma coluna de nuvem, andando lá na frente onde Moisés estava, andando lá. Aquela labareda de fogo era o anjo andando. Era o anjo andando. E eles ficavam pensando o quê? Esse Moisés está falando que Deus está falando com ele. Deus está falando com ele coisa nenhuma. Essa conversa, esse homem está enrolando nós. Que foi o que Miriam falou. Miriam, os irmãos dela falaram isso. Foi quando eles foram questionar Moisés. Deus ficou tão irritado que a gente percebe naquela leitura que Deus cuspiu na cara de Miriam. Por quê? Miriam não ficou leprosa? Ela ficou leprosa. Aí Moisés foi perguntar para Deus por que ela estava daquele jeito, né? Aí mandou ela ficar afastada do povo, porque era a regra, ela tinha que ficar afastada do povo. A resposta de Deus é o seguinte: se o teu pai cuspisse na sua cara, você não ficaria envergonhado? O que vocês entenderam que ele falou? Ou seja, envergonhado. E ela ficou afastada, ela teve que ficar afastada. A gente, nessa metáfora, eu entendo que ele está querendo dizer o seguinte: eu cuspi na cara dela. E ela tem que ficar envergonhada. Pode deixar ela fora. Pode ficar fora. Da indignação de Deus. Aí o que Deus fez, gente? Mesmo depois disso, eles questionavam, mas é aquele questionamento covarde, sabe? Que não tem coragem de falar com você. Ficam lá fazendo rodinha no povo. Aí o que Deus fez? Tá bom, Moisés, é o seguinte: chama todo o povo até no pé do morro. Não manda ele subir o morro, a montanha. Você sobe e o povo vai ver eu falando com você. Olha, Deus, agora eu acho que vai acabar a fofocaiada, né? Deus pensou, agora vai acabar a fofocaiada. Porque eu vou falar com você, todo mundo vai ver eu falando com você, aí acaba não adianta, irmão. Não dá para entender. O espírito da incredulidade no ser humano é terrível. Agora eu vou trazer uma outra parte da Bíblia que é mais perplexa ainda, que é pior, que chega, você fica pasmo, você fala, meu Deus, como tem coragem de fazer uma coisa dessa? Vocês lembram daquela parte de... peraí, quer ver? Aqui, achei. Aquele milagre que Jesus Cristo fez, mandando o morto que já estava putrefando, que é Lázaro, sair de dentro de uma sepultura. O que vocês acham que o povo deveria fazer? Todo mundo que viu aquilo, que assistiu aquilo. Imagina você agora aí. Aí vem um irmão muito crente e fala assim: vem todo mundo comigo. Onde você está indo, seu Zé? Vamos lá no cemitério agora. Eita, mas lá no cemitério Imagina esse homem chegando no cemitério, mandando tirar a pedra de cima da sepultura, manda abrir o caixão e fala: sai daí, o defunto levanta e sai andando e vai embora para casa. O que você ia pensar disso? Que ele era um santo e ia cair de joelho aos pés dele e adorar, porque ele fez um milagre, né? Que ninguém podia fazer. A gente só não ia cair de joelho, mas a gente ia falar: Deus é que esse homem. Né? Mas no caso de Jesus, que estava dizendo que ele é o Messias, aí funciona o que a irmã falou, porque ela entendeu assim, que no caso é ele, né? E exato. Não é isso que era para ter feito? Sabe o que eles fizeram? No final do texto, está dizendo, versículo 47, no final do texto que fala da ressurreição de Lázaro, olha o que eu vou ler para você. Depois, os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirarão-nos o nosso lugar e a nossa nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Eles formaram um conselho para matar Jesus depois de ver aquilo. Você quer pior que isso, meu André? É muita ignorância, né?
Por isso que eu falo para vocês, não adianta, quando eu não falo zoando. Eu falo até lá no meu trabalho no YouTube, se um anjo vier na frente sebeando e falar, ele não vai, ele vai rogar praga no anjo, vai tacar pedra no anjo e vai tentar difamar o anjo. Ele vai fazer... Não adianta, gente. Se Deus não entra para tirar a pessoa do buraco, eu já falei para vocês, é igual UTI. Na UTI, os seus amigos te levam lá para dentro, o seu pai, né? Eles querem te socorrer, não quer? Você não tá fazendo mal, o que eles fazem? Pega você na sua casa e te carrega para lá e te leva para UTI. Agora, para sair de lá da UTI, só Deus tira você. Só Deus. É igualzinho, aceita. Você até entra lá, porque o seu amigo te chamou, seu pai te levou, sua mãe, mas você só vai sair de lá, meu filho, se Deus tirar você. Aceita. É igual ali. Ali tá cheio de Lázaro. Só vai sair dali se Jesus falar, Josafá, sai para fora desse buraco. Aí você sai. Porque é quando eu falo isso, que é quando os seus olhos abrem e falam, meu Deus, é verdade, agora faz sentido a graça. Agora deixa eu... É verdade, a graça, Jesus morreu para pagar meu pecado. Eu tô... Ah, meu Deus, você cai maravilhado. Você começa a chorar. Não tem, irmão. Sabe, existe um algo muito forte, espiritual, trabalhando no alto aí. Igual aqui. A gente lendo, vocês lembram a gente lendo a parte lá de Moisés? Dava da gente ficar revoltado de ler. Meu Deus, esse povo quer matar Moisés. Sabe aquela parte que vai os espias olhar a terra e volta? Só os dois. Teve uma discussão terrível entre eles e tal. Lá naquela parte fala que eles foram de madrugada, os líderes lá, se conversar entre eles em como que eles iam matar Moisés para eles voltar para o Egito. Falei, meu Deus, e Deus vendo tudo aquilo lá, rapaz. E Moisés, se não me falha a memória, ele estava orando, falando com Deus, para Deus ter piedade do povo. E Deus olhando para ele e pensando, Moisés, esses seus irmãos santinhos estão querendo te matar, mas eles querem arrancar sua cabeça, filho. Você é bobo, é? Você é bobo. Por quê? Moisés falou o quê? Deus falou o quê para Moisés? Moisés, vamos fazer o seguinte, sai daí que eu vou botar fogo em todo mundo. Deus falou isso lá, ele falou assim, e eu vou tirar de você um novo povo, uma nova nação. O que Moisés fez, gente? É isso aí, desce o porrete mesmo que eu já tô de saco cheio desse povo. Ele cai de joelhos e com a oração sábia, porque tem que ser sábio. Você não pode falar qualquer coisa. Não é só falar, gente, não é só pedir. Você tem que convencer a Deus. Convencer. O que ele falou? Deus. O povo que está lá no Egito, porque todo mundo soube da história, que estava no Egito, os povos em volta. O que esses povos vão falar, Senhor? Que o Senhor tirou eles de lá, depois viu esse povo grande, não conseguiu, não sabia mal o que fazer com esse povo, muita gente, matou eles no deserto. Tirou eles para matar. Aí Deus falou assim, é verdade, Moisés, mas eu não vou mais com esse povo, não. Eu não vou, não. Você vai aí, que eu não vou mais. Ali, gente, a gente enxerga quem é que estava em Moisés naquele momento. Quem é o único que a Bíblia fala que tem poder de interceder entre o homem e Deus? Exatamente, ali é um sinal que a gente viu, que o Espírito que estava em Moisés é o de Cristo, intercessor. Deus mandou em Moisés um espírito de intercessão, de pastor, de guia. O que o pastor e o guia faz? Ele está sempre protegendo, ele está sempre intercedendo a favor, ele está sempre guardando, protegendo. Esse foi o espírito que Deus colocou em Moisés, que é o espírito de Cristo, já estava ali intercedendo pelo povo. Entendeu, irmão? Porque eu falo, Deus é muito bom mesmo, irmão, muito amoroso mesmo. Eu falo, Senhor, que eu não sou Deus, porque eu já tinha acabado era com tudo e ido assistir uma televisão. Eu falei, eu vou ficar tendo paciência com esse povo na terra, tudo ruim, povo ruim, depois de tanta coisa boa que eu fiz. Deus é amor, gente, e paciência que não está escrito. Fala sério, vocês que estão estudando aqui, se não já chegou a deixar
você irritado lendo o jeito que o povo pecava. Vocês lembram quando Moisés estava na frente, o povo ainda estava quietinho na guia, se bem que eles queriam acabar com Moisés. Aí Moisés morre, vem Josué e o povo ali também. Depois que Josué morreu, que começou o livro de Juízes, vocês lembram o que esses homens fizeram? Abusaram de uma mulher, arrebentaram com ela, esquartejaram a mulher, o outro fez uma coisa, o outro fez outra coisa. Eles fizeram tanta barbaridade. Eu lembro até que a irmã Adriana ficou indignada. Meu Deus, o que fizeram com a mulher, e arrebentaram com a mulher. Gente, é isso. Um pouquinho que Deus se ausentou, porque era como se Deus tivesse em Moisés e tivesse em Josué. Quando esses dois saíram, tipo assim, o pai sai de casa. Vocês já foram criança? Vocês lembram quando os pais saíam de casa e ficava só vocês? Não dá uma vontade de mexer nas coisas que não pode? De olhar a gaveta que a gente nunca abre? De ver, eu lembro que eu era criança, eu queria fuçar e abrir. O meu pai tinha um quartinho lá, que é um quartinho que guardava documento, tinha uma maletona grandona, e que eu não sei que dava em nós, queria ir lá mexer naquilo lá. Mas por que você vai mexer naquilo? Gente, é a nossa natureza caída, pecaminosa, aquilo que não pode. Parece que o negócio chama, gente, é uma missão. Eu tenho que fazer uma coisa errada, porque parece que é uma missão para você ir fazer a tal da coisa errada. E é isso que o povo de Israel sentiu. Moisés não está mais. Josué foi embora. Agora pode fazer o que nós quiser. O que eles fizeram? Todo tipo de pecado que não podia, eles fizeram, gente. Desviando. E detalhe, gente, todas aquelas histórias maravilhosas de ver Mara, estava perto deles, tinha acabado de acontecer. Era uma geração atrás, uma ou duas, no máximo. Estava próximo, ou seja, devia ter gente no meio deles que viu, eu vi, eu estava lá, eu pisei no Jordão em terra seca, coisa que ninguém nunca mais vai pisar. Eu pisei no Jordão, passei lá no meio, pai, mas esse rio aí, filho, esse rio, eu passei aqui, tinha um muro aqui, ó, fiz um muro segurando esse rio, e eu passei aqui. Foi Deus que fez isso, filho. A gente só viu um vento bater no rio, e o rio começou a abrir e tal. Eles viram isso, irmão, e não adiantou. Por isso que eu falo eles passaram lá, né, pastor? E aí depois, um pouquinho de dias depois, eles já estavam reclamando que eles queriam comer a cebola, comer não sei o quê, comer não sei o quê. Depois de ver saudade da escravidão. Meu Deus do céu. Isso, irmão, vocês acham que hoje vai ser diferente? Não vai, ainda mais hoje que ninguém viu nada. Esse povo não viu nada. Tá tudo iludido com as mentiras que ficou vindo lá, que a vida dele vai ficar boa, que Deus vai virar cativeiro, que vai fazer as coisas na casa dele, vai tal, não sei o que lá. Eles ficam presos lá. Mas Deus, gente, ele sempre buscou um povo que está disposto a se santificar e a buscá-lo pela sua palavra, que é o que nós estamos fazendo. O que a gente está fazendo hoje aqui foi o que Deus vem pedindo ao longo de toda a existência do ser humano, que a gente busque conhecê-lo. E buscando conhecê-lo, ele não quer que você ama, ele quer que você reconheça o que ele fez e automaticamente você vai amá-lo. Não tem como, você tem que amá-lo. Ele é bom, gente. Quem transformou esse mundo nessa desgraça que é hoje? Quem foi? Foi nós. Foi ele. Tudo que ele fez, ele falou, é bom. Deus viu que era bom, tudo funcionando bem. Não tinha doença, não tinha mentira, não tinha inveja, não tinha fofoca. Não tinha nada de errado aqui na Terra. Tinha nada de errado, mas, né, naquela época você entrava na casa das pessoas, quando, assim, não existe o pecado, você entra na casa da pessoa, tá lá o bolinho de fubá para você comer. Hoje, a pessoa esconde, você entra lá, ela esconde o bolinho de fubá, você não acha mais, foi o bolinho de fubá, tô brincando. Ela nem atende a campainha, faz assim, faz todo mundo que tá quieto, para não ter ninguém em casa. Nós, irmão, a Bíblia fala, a terra hoje é maldita por nossa culpa, não de Deus. Deus fez tudo bom e perfeito. E detalhe, nós fizemos errado, e mesmo assim ele veio corrigir o que a gente fez de errado. E para corrigir, o filho teve que morrer. Olha, não é coisa pequena.
Então, irmão André, não dá para explicar isso aí, tá, irmão? Até hoje eu tento explicar isso aí, não consigo também. Eu lembro uma vez no meu canal, eu fiz uma explicação, que eu falei, isso aqui é coisa de Deus, o que eu acabei de explicar, não é possível, eles vão entender. Quando eu abri o olho, que às vezes eu falo de olho fechado, quando eu abri o olho, tinha um comentário falando um baita de um palavrão me xingando. Eu chorei. Eu chorei porque eu não acreditei que a pessoa, depois de ouvir aquilo, ainda permaneceu duro a ponto de me xingar, desejando o meu mal. Eu falei, meu Deus, eu fiquei estarrecido. Não por causa do palavrão, nada, que eu já estou acostumado ali, isso aí é normal lá. Mas a circunstância que a pessoa escreveu aquilo. Ele acabou de ouvir uma explicação, e eu estava falando da palavra de Deus, explicando, e colocou lá, e ele falou um palavrão e me desejou o mal. E eu coloquei na tela, falei, meu Deus, aí eu não sei o que deu em mim, chorei. Falei, meu Deus, não dá para acreditar, irmão. Deus tem que tocar o coração deles. Não é impossível. Falei, não dá, a gente não vai conseguir falando. Tem que ser Deus. Não dá. Hoje eu vi que não adianta falar com eles. É só oração. Só oração mesmo. Porque senão não acorda. Não tem jeito. Bom, irmãos, vamos aqui para o capítulo 15. Bora. 2 Crônicas, capítulo 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Odede, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel despertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 70.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor como maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo o Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa dispôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem, que feita em pó, queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara: prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Olha só que legal, gente. 35 anos ficou sem guerra. Numa época cheia de guerra, né? Você viu como Deus é bom?
Deus não queria guerra para eles. Era só temer a Deus, que Deus não permite nem que a guerra comece. Nem para chegar perto lá dos termos dele, né? Aí aqui você vê, versículo 16, Maaca, sua mãe, né? Que ela tinha um ídolo e ele não perdoou nem a própria mãe. Ó. E também a Maaca, sua mãe, o rei Asa depôs, ou seja, tirou ela, né? Do posto de rainha, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera um horrível ídolo a Aserá. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedro. O que vocês lembram aqui, irmão? Tem um conselho que Jesus Cristo deu. Vamos ver se vocês conseguem lembrar, e que o rei cumpriu aqui. Ele cumpriu. Jesus Cristo não falou? Aquele que amar mais a mãe, pai ou a filho do que a mim, não é digno de mim. O Asa não podia fazer, eu não perdoo os ídolos, mas é o da minha mãe. Então, mãe é mãe, gente, eu vou dar uma perdoadinha nela. Se ele fizesse isso, ele estaria o quê? Amando mais a mãe do que a Deus. Ele colocou Deus em primeiro lugar, acima de tudo. E Deus se agradou disso. Deus se agradou. Mas tem um detalhe aqui também, que eles não conseguem remover esse negócio de jeito nenhum. Vocês lembram que a gente ficou até um tempo lá, de rei após rei, a gente apontando? No versículo 17, os altos, porém, não foram tirados de Israel. Que provavelmente são tipos de altares mais afastados, né? Tem os lugares mais afastados ali. São aqueles altos onde o povo se retirava para fazer oferendas, né? Não foi retirado, tá? Ou seja, tinha que ser removido por completo. Mas no final, né? No versículo 18, e trouxe à casa de Deus as coisas sagradas por seu pai, consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. E não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. E Asa foi um ótimo rei, um bom rei. Bom, gente, nós vamos parar por aqui, tá? Eu quero começar no próximo, para não... Será que dá para ler mais um capítulo, irmãos? Vamos ver aqui. Vamos ler mais um capítulo, tá? Dá para vocês? Vocês conseguem? Só mais um? Por mim, sim. Uhum. Então vamos lá. Vamos ler aqui o capítulo 16. Segundo Crônicas, capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Asa edificara. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passeiam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele.
Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerra contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais. Morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram-no no sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito que se enchera de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Irmãos, não conseguiu, né, ir até o finalzinho direitinho, né? No final, na guerra que teve, ele preferiu pedir ajuda para o povo ímpio. E Deus não gostou disso, de jeito nenhum, né? Era para ter ficado quietinho lá, confiado em Deus, que Deus faria. Deus ajudaria, né, irmão? Vocês iam gostar, irmão, que seu filho estivesse passando dificuldade, eles fossem pedir ajuda para os seus inimigos, ao invés de pedir ajuda para você, que é a mãe, que é o pai? Vocês não iam gostar, né? Suponhamos que tem pessoas na sua cidade que brigou com seus pais no passado, mataram os seus parentes, mataram os seus pais. Vocês iam gostar que os seus filhos fossem lá pedir ajuda para eles e não pedir ajuda para você, sabendo que você tem recurso para ajudar? Vocês estão entendendo o sentimento de Deus? Não é triste? Deus falou, por que você fez isso, Asa? Né? Você procedeu loucamente. O final da vida de Asa aqui que é meio esquisito. Né? Nem quando ele estava doente, ele não buscou nem Deus mais. Você vê como é estranho o final da vida dele? Tem uns que vai totalmente perdido, no final se arrepende e tal, a gente fica tentando achar, né? Talvez salvou isso aqui, se converteu. E tem caso que é o contrário, né? Tá indo bem no final, despinguela tudo. Aí tá aqui no último, aqui no versículo 12, ó. Parece que ele morreu incrédulo, né, Josafá? É isso que, sabe, dá uma sensação. Parece que morreu incrédulo, porque não buscou Deus. Quando ficou doente, não quis saber de Deus também, buscou os médicos. Olha só. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés, e sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas antes os médicos. E morreu depois disso. Então, fica, sabe, não dá pra, como a salvação é a coisa de Deus, né, gente? Mas existe evidências que nos apontam para algo, para a gente entender, né? Que isso tudo sirva de lição para nós, né, irmão? Tudo que nós estamos estudando aqui é para a gente seguir a lei? É para isso que a gente está estudando? Não, né, irmã Lu? É para quê? É para a gente entender o que vai acontecer lá na frente, por que que Jesus falou todas aquelas coisas, por que que Deus, o que que Deus requer de nós realmente, também. Mas não é para a gente seguir, né? Também, mas tem uma outra coisa que eu esperava, uma outra resposta. A gente está estudando isso aqui para a gente aprender com os erros deles e não fazer igual. Esse que é o estudo, gente. O estudo que a gente está assistindo agora, aqui lendo, é como se a gente estivesse assistindo lá. Como que eles erraram? O que Deus não se agradou? O que foi que eles fizeram que Deus falou tá errado? E aí a gente vendo o que a gente vai fazer? A gente vai fazer igual? Não, né? Olha só que bom. Ficou registrado para nós não fazer igual, né? Para a gente o quê? Confiar em Deus, buscar Deus, ter temor de Deus. Não confiar em outras coisas, não buscar outros deuses, não adorar outros deuses, amar o nosso Deus acima de tudo e de qualquer coisa, que Deus estará conosco, não é isso? Ele vai estar com a gente. Sim, irmã Pedra, pode falar.
Por que todas as vezes que termina de um reinado do rei está escrito assim? Eis que todos os atos dos reis está escrito nos livros ou em alguma coisa? É porque haviam outros registros, tá? Vários outros registros. Por isso que o livro deles da época, a Torá, era grande, tinha muita coisa. Aqui está resumido, aqui Deus guiou lá os homens do passado e selecionou algumas coisas. Eles tinham outros escritos de mais profetas, de mais gente. Tudo que eles faziam na época era escrito. Alguma coisa poderia só estar sendo escrito, outras poderiam estar sendo inspiradas na hora que estavam sendo escritas. Entendeu? Mas tudo era registrado para o estudo daqueles que vinham depois. Ou seja, quando o jovem era o futuro rei, ele era criança, eram essas coisas que eles abriam para ficar ensinando, entendeu? Ele era ensinado para aprender com o erro dos outros reis, para saber como que devem fazer no futuro, entendeu? Era usado para instrução. Então tinha muita coisa escrita. Como hoje, para a gente, tem bastante livro, né, que nos ajuda a entender a Bíblia, né? Igual o livro que a irmã Lu está lendo mesmo, a crucificação. É maravilhoso. Hoje eu não li o capítulo que você colocou, mas amanhã bom. Eu ouço. Muito lindo, nossa. Muito bom, irmã Lu. E para quem não sabe, existe um grupo só de mulheres, tá? Que a nossa irmã que está aqui, a Lu Mantovani, tem um grupo e eles estão lendo livros de estudos que complementam aqui, tá? E o livro lá é sobre a crucificação. É um livro escrito por um médico, parece, explicando o que aconteceu com o corpo de Jesus na hora da crucificação, né? Tem o passo a passo. Eles, como médico, eles sabem o que deve estar acontecendo ali na hora, o tempo, né? A partir daquele momento, a partir daquele tempo, ele deveria estar sentindo isso, aquilo outro. Então, é muito interessante. Quem quiser entrar no grupo dela, procura, entra, você abre no nosso grupo que você estiver, o grupo de estudo, clica lá nos membros e procura naquela lista de nome, Lu Mantovani. Clica ali e manda mensagem para ela, fala, quero entrar. Detalhe, é só para mulheres. Tá bom? Bom, irmãos, vamos encerrar por hoje, tá ok? Eu vou, risquem aí 17, tá? Pastor, próximo capítulo. Posso só fazer um adendo da leitura desse livro? Eu estou lendo só para mulheres, mas é que ele não está aqui comigo agora, está no meu trabalho. Mas os homens aí que também quiserem ler, ele chama A Crucificação de Jesus Descrita por um Cirurgião, de Pierre Barbet. Ele é um livro assim para moer o nosso coração e as irmãs que estão aqui, cada capítulo, quando termina, a gente chora de ver o sofrimento que Jesus teve na cruz. Diz que ele fala lá, né, que o suor com sangue, muitas igrejas, muitos religiosos aí dizem que foi milagre, né, Jesus suar sangue, mas não foi. Ele é um evento fisiológico do corpo. O sofrimento da pessoa é tão intenso, que o suor aumenta de tão assim, quantidade nas glândulas, que antes de ele sair da pele, né, antes de verter o suor, ele rouba um pouquinho do sangue dos capilares, que são as veias bem pequenininhas, se misturam ali no sangue, e aí por isso que suou o sangue. E quando acontece isso, a pele fica extremamente sensível ao toque. E foi depois disso que Jesus foi açoitado. Então, o açoite dele doeu muito mais do que os outros condenados que só eram açoitados. É maravilhoso esse livro. E para vocês saberem se a leitura que você está fazendo é boa, eu vou te dar uma dica aqui. Se a leitura que você está fazendo aumenta a sua admiração por Jesus, se a leitura que você está fazendo faz você amá-lo mais, se a leitura que você está fazendo dá vontade de você orar, depois que você faz, dá vontade de você ir falar com Deus, então essa leitura é boa, porque está edificando sua fé.
Só o que é bom edifica a sua fé. Essa é a regra que eu sempre coloco para você saber se o que você está lendo faz bem para você, se faz bem para sua alma. Se aumenta o seu interesse por Deus, se aumenta o seu amor por Ele, se dá vontade de você orar, se dá vontade de você querer buscá-lo. Porque, gente, só aquilo, o que vem da parte de Deus, é o que faz você querer buscá-lo. Só. Se te distrai, se faz você pensar em outra coisa, isso aí não vem de Deus. Tá bom, irmãos? Então nós vamos encerrar aqui. Eu peço para alguém, um voluntário, para que ore. Para que ore aqui. O irmão André, como ele falou um pouquinho mais hoje, se soltou um pouco mais, ele vai orar aqui para nós, agradecendo pelo estudo de hoje. Tá bom? Os demais eu peço que feche o áudio. Deixa eu fechar aqui, se tiver alguém aberto, pode deixar que eu fecho, tá? Já fechei aqui. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, agradecemos, Pai, por esse estudo, por esse conhecimento, Senhor, que nosso querido irmão Josafá também nos passou, por tudo o que aprendemos aqui, Senhor, por toda a tua guia, por todo o teu querer, Senhor, por todo o teu estudo. Lhe agradecemos, Senhor, lhe somos gratos por essa grande oportunidade e que tenhamos essa oportunidade, Senhor, de nos aproximarmos da tua palavra, do teu querer e do teu ser, Senhor. Lhe agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.